Catecismo Católico da Crise na Igreja, por Padre Matias Galdron, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Capítulo 10. Monsenhor Marcel Lefebvre à Fraternidade Sacerdotal São Pio X. O que é a Fraternidade Sacerdotal São Pio X? A Fraternidade Sacerdotal São Pio X é uma congregação de sacerdotes fundada por Monsenhor Marcel Lefebvre, erigida, oficialmente, na Diocese de Fribourg, na Suíça, em 1º de novembro de 1970, pelo bispo diocesano Monsenhor François Charrière. A fraternidade recebeu, em 18 de fevereiro de 1971, uma carta de elogio do prefeito da congregação para o clero, em Roma, o cardeal Rid. A fraternidade foi, pois, reconhecida pelas autoridades competentes. É uma obra da Igreja. Qual é a extensão atual da Fraternidade Sacerdotal São Pio X? A Fraternidade Sacerdotal São Pio X conta, hoje, dados de 2007, com mais de 450 sacerdotes atuando regularmente em 55 países, em todos os continentes, também com irmãos e seminaristas, e com a ajuda de 2 congregações auxiliares de religiosas, Irmãos da Fraternidade São Pio X e Oblatas da Fraternidade São Pio X. Cerca de 20 congregações amigas trabalham com ela, com o mesmo objetivo. Quais são essas congregações amigas que trabalham com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X? Dentre as congregações amigas trabalhando com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, podem-se citar, na França, os beneditinos de Belague, os capuchinhos de Morgon, os dominicanos de Avilés, os religiosos da Fraternidade da Transfiguração, em Mergen e os cooperadores de Cristo Rei, em Calçade. Do lado feminino, podem-se mencionar as beneditinas de Lamaré, as clarissas de Morgon, as carmelitas de Annecy, as religiosas dominicanas de Avilés, as franciscanas de Lanogard, as dominicanas professoras, das congregações de Fanjoy e de Brignoles, as irmãs da Transfiguração, Merigny, as pequenas servidoras de São João Batista, em Raflay. Numerosas comunidades tradicionais existem também fora da França. Que fins persegue a Fraternidade Sacerdotal São Pio X? O fim primeiro e principal da fraternidade é a formação de bons sacerdotes e a santidade dos sacerdotes. Na crise atual da fé, tem também a missão de conservar e integrar a fé católica. Há um nexo entre esses 2 fins? Uma verdadeira reforma da Igreja só é possível através de uma reforma do sacerdócio. Apenas bons e santos sacerdotes poderão, de novo, acender, nos corações dos fiéis, o amor de Deus e o entusiasmo para a fé. É o estado catastrófico dos seminários oficiais que levou Monsenhor Lefebvre a fundar a fraternidade. Em quase todos os seminários oficiais, verdades fundamentais da fé são negadas e a formação espiritual é muito deficiente. Por vezes mesmo, ensina-se a rebelião contra os ensinamentos da Igreja e se incita ao pecado. A supressão da Fraternidade Sacerdotal São Pio X foi válida?
foi Monsenhor Pierre Mamie, sucessor de Monsenhor Charrière como bispo de Fribourg, que assinou, em 6 de maio de 1975, o decreto de supressão da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, enquanto que Monsenhor Lefebvre tinha acabado de ter, em Roma, conversações com os cardeais Garrone, Loriga e Tabera. Monsenhor sempre contestou a validade dessa supressão, tanto por razões de procedimento jurídico, quanto por razões de fundo. Pois, foi, na realidade, por sua fidelidade à fé católica e à missa tradicional, que a fraternidade foi assim supressa. Porque Monsenhor Lefebvre contestou o procedimento jurídico que levou à supressão da fraternidade. O direito canônico prevê que um bispo não pode mais suprimir uma congregação religiosa ou uma sociedade clerical de vida comum, uma vez que esta tenha sido erigida oficialmente na sua diocese. Ora, a Fraternidade São Pio X foi erigida, oficialmente, por Monsenhor Charrière, em 1970. Monsenhor Lefebvre considerava, pois, que o sucessor daquele não tinha mais o direito de a suprimir. Somente Roma, e não o bispo diocesano, podia fazê-lo. Esse argumento jurídico é absolutamente decisivo. Monsenhor Lefebvre sempre considerou esse argumento jurídico como decisivo. Ainda mais porque o Vaticano nunca lhe respondeu. Todavia, a resistência do bispo não se fundava essencialmente sobre argúcias de procedimento jurídico, mas sobre razões de fundo, tocantes à fé e à moral. Mesmo caso, pois, se admitisse que a supressão da Fraternidade Sacerdotal São Pio X fosse juridicamente lícita, alguns o afirmam hoje. Aquelas razões permanecem o que são e a supressão não se torna justa só por isso. Pois um julgamento pode muito bem respeitar as formas exteriores do direito, sendo, ao mesmo tempo, completamente injusto e imoral. A supressão da Fraternidade Sacerdotal São Pio X pode ser tida como injusta e imoral? A supressão da Fraternidade Sacerdotal São Pio X é injusta e imoral, não apenas por causa das injustiças e das mentiras pelas quais foi obtida. Os bispos da França fizeram toda uma campanha contra o que chamavam o Seminário Selvagem de Écone. Enquanto que este seminário está perfeitamente nos conformes. Mas, sobretudo, por causa da finalidade com a qual foi pronunciada, tratava-se de impor a missa nova, ecumenista, e os erros de Vaticano II. Era, para eles, necessário impedir que os sacerdotes recebessem e transmitissem, a seu redor, a missa e a teologia católicas. Essa finalidade sendo totalmente ilegítima e contrária ao bem comum da Igreja, a supressão de Écone era também. A suspensão ad divinis com que foi punido Monsenhor Lefebvre foi válida. Monsenhor Lefebvre foi punido, em 22 de julho de 1976, com uma suspensão ad divinis. Essa suspensão é tão inválida quanto a supressão da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, pois Monsenhor Lefebvre nunca foi convocado diante do tribunal competente. A única razão de sua suspensão foi seu apego à tradição da Igreja, sine culpa nulla poena. Se não há culpa, a pena é nula. O que se chama suspensão ad divinis? A suspensão ad divinis significa a proibição de exercer o poder de ordem.
se a suspensão tivesse sido válida, Monsenhor Lefebvre não teria tido mais o direito de celebrar a missa nem de administrar os sacramentos. Assim mesmo, não se deveria obedecer? O Papa e os bispos receberam de Cristo autoridade para proteger e defender a fé. A regra geral é, seguramente, obedecer-lhes. Mas se eles vêm a usar de sua autoridade contra o próprio fim para que lhes foi conferida, isto é, desejando impor atos pecaminosos ou perigosos para a fé, não se tem somente o direito, mas também o dever mesmo de resisti-lhes. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Atos dos Apóstolos 5,29. E verdadeiramente permitido desobedecer às autoridades da Igreja pela única razão de que se consideram injustas as suas ordens. Uma simples injustiça pessoal ou uma medida que se considera imprudente não podem justificar uma recusa de obediência. Mas é totalmente diferente quando a ordem dada vai diretamente contra a lei de Deus. Isto é, quando a fé ou a moral estão em causa. Neste caso, a obediência não seria virtuosa, mas sim viciosa. Seria, na realidade, uma desobediência, enquanto que a desobediência aparente é a verdadeira obediência. A obediência antes a Deus que aos homens. Essa doutrina está conforme ao ensinamento dos papas? Leão XIII escreveu na encíclica Diuturnum Iude: só existe uma razão válida para recusar a obediência à autoridade. É o caso de um preceito manifestamente contrário ao direito natural ou divino. Pois aí, quando se trataria de infringir seja a lei moral natural, seja a vontade de Deus, a ordem e a execução seriam igualmente criminosas. E não seria justo acusar os que agissem assim de desconhecerem o dever de submissão, pois os príncipes cuja vontade está em oposição à vontade de Deus, ultrapassam nisto os limites de seu poder e invertem a ordem da justiça. A partir desse momento a sua autoridade perde sua força, pois quando não há mais justiça, não há mais autoridade. Essas palavras do Papa não concernem apenas a autoridade temporal? Essas palavras de Leão XIII foram ditas a propósito da autoridade temporal, mas possuem um valor de princípio. Valem, portanto, para qualquer autoridade de maneira generalizada. É permitido resistir ao Papa? Quando o Papa abusa de sua função e ocasiona à Igreja graves danos, não se tem apenas o direito, mas mesmo o dever de resistir-lhe. Há, na história da Igreja, exemplos de tal resistência ao Papa? Na origem da Igreja, São Paulo se opôs a São Pedro que, por medo de desagradar aos judeu-cristãos, não queria mais participar das refeições dos pagãos convertidos. Essa decisão era grave, pois arriscava gerar uma ruptura e podia favorecer a opinião falsa segundo a qual a prática da lei judaica devia ser imposta aos cristãos. São Paulo declarou, pois, quando Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque foi repreensível. Gálatas 12,11. O que dizem os doutores da Igreja de uma tal resistência ao Papa? Santo Tomás de Aquino comenta assim a resistência de São Paulo.
Quando a fé está em perigo, os prelados devem ser acusados por seus inferiores, mesmo em público. É por isso que Paulo, embora estivesse submetido a Pedro, repreendeu publicamente, em razão do risco próximo de escândalo em uma questão de fé. E como diz o comentário de Santo Agostinho, Pedro deu, ele próprio, um exemplo àqueles que estão constituídos em dignidade para que, se lhes acontecesse de afastarem-se do bom caminho, não tivessem vergonha de serem corrigidos por seus inferiores. Outros teólogos ensinam a mesma coisa? João de Torquemada afirma, explicitamente, que não é impossível que um Papa ordene algo de contrário à lei natural ou à lei divina. Cita, em seu favor, o Papa Inocêncio III, 1198 a 1216, que afirmava que é necessário obedecer ao Papa em todas as coisas, contanto que o Papa não se insurgisse contra a disciplina geral da Igreja, pois então não seria preciso segui-lo, a menos que se tivesse um motivo válido para fazer isso. Diz ainda que seria preciso se opor a um Papa, se este quisesse empreender algo contra a Constituição da Igreja Universal, como, por exemplo, depor todos os bispos ou outra coisa desse gênero, que introduziria a desordem na Igreja. Podeis citar um outro exemplo? Thomas Cajetan, o grande comentador de Santo Tomás de Aquino, escreveu, numa obra consagrada à defesa do papado: é preciso resistir em face de um papa que desintegrasse a Igreja. Senão, por que dizer que a autoridade foi dada para edificar e não para destruir? Segunda Epístola aos Coríntios 13,10. Contra um mau uso da autoridade, empregar-se-iam os meios apropriados, não obedecendo a que fosse mal, não procurando agradar, não se calando, repreendendo, convidando as autoridades a fazer as admoestações necessárias, a exemplo de São Paulo e segundo seu preceito. Esse ensinamento de resistência ao Papa é peculiar aos dominicanos? Francisco Soares, que é considerado como o maior teólogo jesuíta, ensinou: se o Papa prescrever algo que seja contra os bons costumes, não se deve obedecer-lhe. Se empreende algo que se opõe, com evidência, à justiça ou ao bem comum, é permitido resistir-lhe. O mesmo Soares ensina, ademais, que o Papa se tornaria cismático se quisesse excomungar toda a Igreja ou se procurasse transformar todas as cerimônias litúrgicas que se fundam em tradições apostólicas. São Roberto Bellarmino falou dessa resistência ao Papa? São Roberto Bellarmino tem por lícita, ele também, a resistência a um Papa que causasse dano à Igreja. Tanto quanto está autorizado a resistir um Papa que comete uma agressão física, do mesmo modo é permitido resistir-lhe, se faz mal às almas ou perturba a sociedade e, com mais forte razão, se procurasse destruir a Igreja. É permitido, digo, opor-se a ele não cumprindo as suas ordens e impedindo que a sua vontade seja realizada. Não foi definido que é necessário para a salvação estar submisso ao Romano Pontífice. Do mesmo modo que a pertence à Igreja, ao menos por desejo, é necessária para a salvação, também a submissão ao Papa. Submissão que é precisamente uma das condições de pertença à Igreja. Essa verdade foi definida por Bonifácio VIII, na Bula Uno Sanctam. Porém, essa submissão não implica evidentemente uma obediência sem limites.
Cajetan explicou em seu comentário da Suma Teológica. Se alguém, por um motivo razoável, tem por suspeita a pessoa do Papa e recusa sua presença e mesmo sua jurisdição, não comete o delito de cisma, nem qualquer outro, contanto que esteja pronto a aceitar o Papa se não for suspeito. É lógico que se tem o direito de evitar o que é daninho e de prevenir os perigos. De fato, pode ser que o Papa governe de modo tirânico, e isso tanto mais é fácil porque é mais poderoso e não teme, sobre esta terra, nenhum castigo da parte de ninguém. Alguns santos não declararam que não podia haver santidade onde houvesse dissentimento com o Papa? Alguns santos, talvez, afirmaram esse piedoso exagero, mas isso continua a ser, de todo modo, opinião pessoal, que é contraditada. Nós o vimos, por muitos outros santos. O que é verdadeiro é que em matéria de submissão ao Papa, a obediência confiante, inteira e filial é a regra normal das coisas. Mas o fato de enunciar a regra não significa que nunca haja exceções. Ora, há, atualmente, na Igreja, uma crise completamente excepcional. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X e as congregações amigas podem, pois, considerarem-se submissas ao Papa? A virtude da obediência é uma montanha entre dois vícios opostos, a insubmissão e o servilismo. Na crise atual, a verdadeira obediência não consiste nem em aceitar os erros reinantes, sob pretexto de que são favorecidos pelos papas. Isso seria servilismo. Nem em recusar a autoridade dos papas, sob o pretexto de que são ruins. Atitude daqueles que são chamados sedevacantistas. A verdadeira obediência consiste em aceitar a autoridade do Papa enquanto Papa, a rezar por ele e a respeitar a sua pessoa, ao mesmo tempo em que se resiste ativamente às orientações más que deseja dar à Igreja. Essa é a atitude da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e das congregações amigas, que podem, pois, sim, dizerem-se em estado de submissão ao Papa. As sagrações episcopais de 1988 não criaram um cisma? O cisma é uma recusa, por princípio, da autoridade do Papa, e não um mero ato de desobediência. Ora, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X admite a autoridade do Papa e seus sacerdotes rezam por ele em cada missa. As sagrações episcopais, que foram, exteriormente, um ato de desobediência, não ocasionaram, pois, nenhum cisma. Além disso, as razões dadas nas perguntas anteriores justificam plenamente essa aparente desobediência ao Papa. Não é contraditório pretender reconhecer a autoridade do Papa, ao mesmo tempo em que se resiste a ele? Um homem pode dizer a seu pai, vós não agis bem. Sem lhe dizer, vós não sois meu pai, não quero ter mais nada a ver convosco. São duas atitudes completamente distintas. Ora, o cisma somente corresponde à segunda. O fato de sagrar bispos sem autorização do Papa não implica automaticamente um cisma? Uma sagração episcopal sem autorização do Papa não implica, de si, um cisma. O cardeal Castillo Lara, doutor em Direito Canônico e presidente da Comissão Pontifícia para Interpretação Autêntica dos Textos Legislativos, explicava assim, em 1988.
O simples fato de consagrar um bispo sem mandato pontifício não é, em si, uma ação cismática. Podeis citar uma outra autoridade? O conde Neri Caponi, professor emérito de Direito Canônico na Universidade de Florença, declara, ele também, que uma consagração episcopal contra a vontade do Papa não constitui, esta sozinha, um cisma. É preciso fazer mais. Se ele houvesse, por exemplo, estabelecido a sua própria hierarquia, teria sido um ato cismático. O fato é que Monsenhor Lefebvre disse simplesmente, eu sagro bispos, para que meu poder de ordenar sacerdotes continue. Eles não tomam o lugar dos outros bispos, eu não fundo uma igreja paralela. E por isso que esse ato não foi cismático. Mesmo se não é, de si, cismática, e a sagração de bispos sem a autorização de Roma não é sempre um delito e implica ipso facto a pena de excomunhão? Na Igreja Latina, o Papa se reserva a decisão das sagrações episcopais, desde o século XI. Para lutar contra o cisma da Igreja Patriótica Chinesa. Pio XII tomou, no século XX, a decisão de punir com excomunhão a sagração de bispos sem a autorização do Papa. Tão importantes quanto sejam essas leis, estas são leis eclesiásticas, e não leis de instituição divina. Podem, pois, conhecer exceções em casos extraordinários de extrema necessidade espiritual. Pois a suprema lei, na Igreja, é a salvação das almas. E certo que um caso de necessidade possa assim suspender a aplicação de uma lei? O princípio segundo o qual a necessidade pode suspender a aplicação de uma lei positiva decorre do simples bom senso. Quando uma casa está em chamas em uma rua de mão única, os bombeiros não se preocupam muito mais com o sentido proibido. Pois a finalidade prima sobre os meios. Uma lei cessa, pois, de existir, quando fosse diretamente contra a sua finalidade. Aqui, a proteção a vidas humanas. O princípio do estado de necessidade vale também para as leis naturais? A lei natural não pode nunca compreender exceção. Ela proíbe coisas mais por natureza, que não podem, pois, nunca se tornarem boas. As leis positivas, inclusive as religiosas, podem, por outro lado, conhecer exceções, como mostra a Sagrada Escritura. Encontra-se na Sagrada Escritura casos de necessidade que dispensam do cumprimento de lei? O princípio do estado de necessidade aparece várias vezes na Sagrada Escritura. Coagidos pela necessidade, os macabeus decidiram, assim, usar sua espada no dia de sábado a se deixarem assassinar sem reagirem. 1 Macabeus 2,23 a 41. Nosso Senhor lembra também esse princípio contra os príncipes dos sacerdotes que procuravam pegá-lo em contradição. Apresento a eles, mesmo, como uma evidência. Evangelho segundo São Lucas 14,5, Evangelho segundo São Marcos 2,24 a 27. Quem de vós, se sua mula ou seu boi cai num poço, não o retira daí imediatamente, mesmo em dia de sábado?
O princípio do estado de necessidade é afirmado por teólogos. O princípio do estado de necessidade é notadamente exposto por Santo Tomás de Aquino, que lembra o adágio tradicional: a necessidade dispensa da lei. A crise que devasta, atualmente, a Igreja necessitava, verdadeiramente, da sagração de bispos sem a autorização do Papa? Todo membro da Igreja tem o direito de dela receber a doutrina e os sacramentos de que tem necessidade para se salvar. Se, pois, sua hierarquia normal, padre, bispo, etc., não cumpre seu dever, o fiel se encontra num estado de necessidade, que lhe permite se dirigir a qualquer sacerdote católico. Por causa da necessidade, esse sacerdote recebe então da Igreja, para se ocupar desse fiel, o que se chama a jurisdição de suplência. Na crise atual, essa jurisdição dá aos sacerdotes tradicionais o poder de batizar, confessar, oficiar matrimônios, etc., de fiéis que, normalmente, não dependeriam desses sacerdotes. Mas como durava a crise, e como são necessários bispos para dar os sacramentos da ordem e da crisma, Monsenhor Lefebvre viu-se também na necessidade de sagrar bispos católicos para responder às necessidades das almas. Monsenhor Lefebvre escapava, ao sagrar esses bispos, da pena de excomunhão. O cânon 1323, parágrafo 4º do novo Código de Direito Canônico, que retoma, em substância, o cânon 2205, parágrafo 2º do Código Tradicional, prevê que não é passível de nenhuma pena a pessoa que, quando violou a lei ou um preceito, agiu impulsionada pela necessidade ou para evitar um grave inconveniente. Ora, tal era, evidentemente, o caso de Monsenhor Lefebvre. Se Monsenhor Lefebvre tivesse se enganado, estimando que houvesse necessidade, sua excomunhão seria válida. O novo Código de Direito Canônico faz escapar a pena de excomunhão, não apenas aquele que se acha num caso real de necessidade, mas também aquele que pense estar em tal caso, sem que essa convicção seja resultado de uma culpa de sua parte. Cânon 1323, parágrafo 7º. Em consequência, mesmo caso se recusasse a admitir a existência real da necessidade, permanecia indiscutível que Monsenhor Lefebvre pensava, ele, estar num tal caso, e que, segundo o novo Código, em vigor no momento das sagrações, não é, pois, passível de nenhuma pena. As autoridades oficiais admitiram esse argumento da necessidade desenvolvido por Monsenhor Lefebvre. As autoridades atuais jamais reconheceram publicamente o bem fundado da argumentação de Monsenhor Lefebvre, uma vez que pretenderam excomungá-lo. Mas, na prática, parecem, com frequência, não acreditarem, elas mesmas, nessa excomunhão, ou a menos estarem divididas sobre o assunto. Nota da tradução: isso ficou tanto mais evidente depois do decreto da Congregação dos Bispos, de 21 de janeiro de 2009, que privou o decreto de 1 de julho de 1988 dos seus efeitos jurídicos. A fraternidade sacerdotal São Pio X tem uma noção falsa da tradição? Reprova-se, hoje, a fraternidade sacerdotal São Pio X por ter uma noção por demais estática da tradição. A Roma conciliar lhe opõe a tradição viva. O adjetivo viva querendo sugerir que a tradição pode evoluir como qualquer ser animado.
Mas está justamente aí o erro modernista do historicismo. A verdade doutrinal nunca poderia ser atingida de modo definitivo, mas seria percebida e expressa de modo diferente no curso dos diferentes séculos. Esse erro foi condenado pelos papas Pio XII e São Pio X. Esse erro do historicismo está, verdadeiramente, presente em Roma hoje. Monsenhor Lefebvre, com frequência, contava que, quando falava com o cardeal Ratzinger ou com outras personalidades romanas, e, quando invocava tal condenação trazida por Pio IX, ou tal definição dogmática do Concílio de Trento, escutava seu interlocutor responder-lhe: mas, Monsenhor, não vivemos mais no tempo de Pio IX, não estamos mais na época do Concílio de Trento. Não é normal que as tradições evoluam de acordo com o tempo. É muito necessário distinguir a tradição, com um T maiúsculo, e as tradições. A primeira é imutável, enquanto que as segundas podem conhecer uma certa mudança. O que é a tradição? A tradição, com um T maiúsculo, e a tradição apostólica, isto é, o depósito da fé, que foi confiado, de uma vez por todas, aos apóstolos e que o magistério deve transmitir e proteger até o fim do mundo. A tradição é absolutamente imutável? O depósito revelado por Deus e transmitido pela tradição é absolutamente imutável, já que a revelação se encerrou com a morte do último apóstolo. Mas esse depósito imutável é expresso de modo cada vez mais preciso pelo magistério, que o inventoria e que o classifica, ao mesmo tempo em que o transmite e em que o defende. Há então uma evolução do ensinamento da Igreja? Preferivelmente a evolução, palavra muito ambígua. Deve-se falar de desenvolvimento. E é necessário precisar que esse desenvolvimento é homogêneo, isto é, sem mutação, é somente o desdobramento do que estava incluído desde o princípio e que um tipo de compressão impedia de ser plenamente visível. Isso não permite dizer que a tradição seja viva. A tradição é viva no sentido de que o depósito revelado deixado pelos apóstolos não é transmitido somente de modo morto, em escritos, mas também por pessoas vivas que têm autoridade para defendê-lo, dar-lhe o devido valor e fazer que seja vivido pela fé. É a função do magistério. Mas permanece o fato de que esse depósito é, este mesmo, imutável. A verdade não muda, e nada do que foi uma vez definido pelo magistério pode, em seguida, ser modificado. A expressão tradição viva, com frequência compreendida como uma tradição cambiante e evolutiva, é, pois, hoje, particularmente perigosa. Quais são, na Igreja, as tradições que existem, além da tradição apostólica? Todas as práticas de piedade, regras de institutos de vida consagrada, métodos de apostolado, leis e costumes litúrgicos ou jurídicos que são transmitidos na Igreja sem terem sido diretamente instituídos por Deus, no tempo dos apóstolos, são tradições eclesiásticas, distintas da tradição no sentido estrito. Todas essas tradições eclesiásticas podem, pois, mudar? As tradições eclesiásticas não são tão imutáveis quanto a tradição revelada, e,
de fato, lentamente evoluíram no curso do tempo. Mas aquelas são herança dos santos e a expressão da sabedoria da Igreja, ela própria guiada pelo Espírito Santo. Seria, pois, muito imprudente trazer brutais mudanças às mesmas sem motivo proporcional. Não há, todavia, nos tradicionalistas um apego excessivo e rígido demais a tradições eclesiásticas, que, apesar de tudo, são humanas. Um tal tradicionalismo rigorista e exagerado que pretendesse engessar todas as formas exteriores e que recusasse qualquer adaptação às necessidades contemporâneas pode até existir. Encontra-se em alguns cismáticos orientais ditos ortodoxos. Mas, não foi atitude nem de São Pio X, nem de Monseigneur Lefebvre, que, ao contrário, souberam unir, intimamente, a fidelidade ao passado da Igreja e a adaptação às necessidades de sua época. Ademais, o combate antimodernista, que um e outro conduziram, e que conduzem ainda hoje os que levam o nome de tradicionalistas, não repousava essencialmente sobre tradições humanas, mas sim sobre a tradição revelada, objeto da virtude de fé. A resistência tradicionalista não é, antes de tudo, uma questão de latim, de batina ou de rubricas litúrgicas, mas sim uma questão de fé. Como São Pio X conciliou fidelidade ao passado e adaptação às necessidades presentes. São Pio X, que condenou tão severamente o modernismo, foi, ao mesmo tempo, um grande papa reformador, reformou o breviário e a música da Igreja, foi o primeiro a preparar um código de direito canônico claro e completo, e, com seus 2 decretos sobre a comunhão, eliminou as últimas influências do jansenismo. E aqui só se trata das suas principais reformas. Desde o Concílio de Trento, nenhum pontificado havia, sem dúvida, promovido tantas reformas quanto o de São Pio XII. Porém, foram reformas inspiradas por um zelo verdadeiramente sobrenatural, sem nenhum desprezo pelo passado, e visando, apenas, a criar melhores condições para a ação da Igreja no mundo moderno, em vista da salvação das almas. Pode-se, sobre esse tópico, comparar Monseigneur Lefebvre a São Pio X. Monseigneur Lefebvre agiu exatamente como São Pio X. Tanto quanto se apegava à tradição com T maiúsculo, que nos transmite o depósito da fé. Sabia ser empreendedor e inovador nos métodos de apostolado. Sua biografia fornece múltiplos exemplos disso. De onde vem essa expressão tradição viva hoje utilizada contra os tradicionalistas? A expressão tradição viva vem de um texto de Vaticano II, De Verbum número 12, e evoca uma tradição evolutiva. Na perspectiva modernista, o papel do magistério não é o de conservar o depósito da revelação, mas o de assegurar a comunhão eclesial, tanto no espaço, quanto no tempo. A fidelidade à tradição não é mais, pois, primeiramente a fidelidade é um depósito transmitido desde os apóstolos, mas muito mais a docilidade para com que o Papa, garante da unidade, diz hoje. Encontra-se essa nova noção de tradição viva no ensinamento de Bento XVI? A noção de tradição viva está onipresente no ensinamento de Bento XVI. Numa locução de 26 de abril de 2006, por exemplo, apresenta a tradição como atualização permanente,
na força do Espírito, da comunhão eclesial. Original explica. A tradição é a comunhão dos fiéis em torno dos pastores legítimos no curso da história, uma comunhão que o Espírito Santo alimenta, assegurando a ligação entre a experiência da fé apostólica, vivida na comunidade original dos discípulos, e a experiência atual de Cristo na sua igreja. O que se destaca nessa definição de tradição? Sob o pretexto de ressaltar o caráter vivo da tradição. A tradição é o rio vivo que nos liga às origens, o rio vivo no qual as origens estão sempre vivas, disse ainda o Papa. Deixa-se de lado o conteúdo essencial dessa tradição, a verdade revelada, que é imutável. O que é necessário responder contra essa nova noção da tradição viva? Basta responder com São Paulo. Se mesmo um anjo vindo dos céu vos anunciasse um evangelho diferente do que nós vos pregamos, seja anátema. Gálatas 1,8. Não teria sido possível continuar a caminhar com Roma? O simples bom senso indica, e a experiência confirma, que é, atualmente, impossível viver plenamente e defender a fé católica, sendo, ao mesmo tempo, aprovado pela Roma Conciliar, depois das sagrações episcopais de 1988. Roma concedeu a celebração da antiga liturgia a algumas comunidades, mas estas devem, em contrapartida, reconhecer a missa nova como um rito plenamente. Aqui deve ser posta a definição da expressão Roma Conciliar com a observação que se trata de nota da nossa tradução. Legítimo e abster-se de qualquer crítica em relação ao Vaticano II. É-lhes preciso aceitar, em particular, ou, ao menos, não criticar, a liberdade religiosa e o ecumenismo. Um tal silêncio constitui, em si, uma cumplicidade culpável. Quais são essas comunidades que obtiveram a liturgia tradicional em troca de seu silêncio sobre os erros de Vaticano II? As comunidades que obtiveram a liturgia tradicional em troca de seu silêncio sobre os erros de Vaticano II são, em particular, a Fraternidade São Pedro, nascida de uma cisão da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, em 1988. O Instituto Cristo Rei, fundado pelo padre Washington Sigliano, perto de Florença. O Mosteiro Beneditino do Barroux, cooptado desde 1988. A Fraternidade São Vicente Ferrer, em Chaimaré, bruscamente saída do sedevacantismo à cooptação conciliar no momento em que Monsenhor Lefebvre conduzia tratativas com a Roma em 1987. O Instituto de Opus Mariae, Padre Vladimir. As Dominicanas Professoras do Ramo de Ponticalec, fundado pelo Padre Berto. E, enfim, mais recentemente, a Administração Apostólica São João Maria Vianney, em Campos dos Goitacazes, no Brasil, dirigida por Monsenhor Rifan, e cooptada desde 2002. Essas comunidades são geralmente designadas com o nome global de Comunidades Ecclesia Dei. Porque todas essas comunidades levam o nome genérico de Comunidades Ecclesia Dei. Essas comunidades levam o nome genérico de Comunidades Ecclesia Dei, pois a maior parte delas dependem da comissão de mesmo nome, criada em Roma, quando das sagrações episcopais de 1988, para recuperar os desertores da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. O que manifesta esse nome Ecclesia Dei?
As palavras Eciclesia Dei constituem o título do documento que excomungou Monsenhor Lefebvre. Pode-se, pois, dizer que todas essas comunidades foram estabelecidas em cima dessa excomunhão e beneficiam-se assim, mesmo que o neguem, do ato heróico de Monsenhor Lefebvre em 30 de junho de 1988. Se o fundador de Econe não tivesse, primeiro, anunciado, 29 de maio de 1987, e depois efetuado, 30 de junho de 1988, essas sagrações episcopais, a Roma Conciliar nunca teria outorgado a liturgia tradicional a todas essas comunidades. Porque a Roma Conciliar ficou tão incomodada com as sagrações. A Roma Conciliar ficou muito incomodada com essas sagrações episcopais porque garantiam a sobrevivência da tradição. Podia-se pensar, até então, que a reação tradicionalista se extinguiria por si mesma quando não tivesse mais bispo para ordenar seus sacerdotes. Monsenhor Lefebvre, estando já idoso, era apenas uma questão de tempo. E toda a estratégia da Roma Conciliar consistia em tentar ganhar esse tempo. As sagrações de 1988 inverteram a relação de força. Apesar de terem abandonado Monsenhor Lefebvre, as comunidades Eciclesia Dei tiveram proveito daquelas. Roma lhes outorgou a liturgia tradicional para separá-las de Monsenhor Lefebvre. As comunidades Eciclesia Dei reconhecem que devem sua prosperidade às sagrações de 1988, sendo toleradas apenas na medida em que se separaram ostensivamente dele. As comunidades Eciclesia Dei evitam, geralmente, reconhecer o que devem a Monsenhor Lefebvre. Alguns leigos, todavia, têm uma maior liberdade de palavra. Em 2006, o diretor do Jornal do Círculo Eciclesia Dei nos Estados Unidos publicamente reconheceu que a fraternidade sacerdotal São Pio X era como contrapeso que permitia às comunidades Eciclesia Dei existirem e desenvolverem-se. Por conseguinte, e muito logicamente, declarava não torcer, naquele momento, por um acordo entre a Roma Conciliar e a fraternidade sacerdotal São Pio X, pois esse deslocamento do contrapeso arriscaria enfraquecer todo o movimento tradicionalista. Todas essas considerações não são por demais humanas? E o próprio Vaticano II ter substituído a afirmação corajosa da fé católica pela tática, pela diplomacia e pelo diálogo. Os textos sobre a liberdade religiosa e sobre o ecumenismo são disso a mais clara manifestação. Ao contrário, Monsenhor Lefebvre sempre foi conduzido por considerações de fé. Só procedeu às sagrações de 1988 para continuar a transmitir a fé e os sacramentos católicos. Sempre guardando essa mesma perspectiva, não é proibido constatar que a fé do fundador de Econe, que recusava se enfronhar nas astúcias humanas, revelou-se, finalmente, muito mais hábil do que todas as manobras dos diplomatas do Vaticano. As sagrações episcopais de 1988 podem ser, pois, consideradas como uma grande vitória da tradição católica? Sim, as sagrações episcopais de 1988 constituem uma grande vitória da Igreja. Salvaram a missa tradicional. O progresso lento, mas real, desta, no seio da Igreja é incontestavelmente um fruto seu.
Se, pois, a vitória foi conseguida, o que impede, hoje, de se reconciliar com as autoridades romanas? As sagrações de 1988 contribuíram para salvar a tradição católica não somente ao assegurar a transmissão do sacramento da ordem e, pois, da missa e dos sacramentos tradicionais, mas também ao proteger dos erros conciliares uma pequena parte do rebanho da Igreja. Ora, esses erros conciliares continuam a arruinar a Igreja e reinam em Roma mesma. Para continuar a se proteger eficazmente, é então necessário manter as necessárias distâncias das autoridades romanas. A vitória definitiva ainda está por vir. Não se poderia continuar a resistir aos erros conciliares sem, todavia, permanecer assim afastado das autoridades legítimas da Igreja? Em tempo de epidemia, a mais elementar prudência exige separar rigorosamente os doentes dos saudáveis. Uma certa comunicação permanece indispensável para curar esses doentes, mas está limitada o máximo possível e é rodeada por grandes precauções. É igual. Na situação atual, não se pode frequentar de modo habitual as autoridades conciliares sem se expor a contrair os seus erros. O exemplo das comunidades Ecclesiae é a prova manifesta disso. Os membros das comunidades Ecclesiae verdadeiramente admitiram os erros conciliares ou apenas se calam com relação aos mesmos? Sem pretender julgar do foro interno, nem das exceções possíveis, parece que a maior parte dos membros das comunidades Ecclesiae acabaram, infelizmente, aliás, por aderir aos erros conciliares. Começaram por um silêncio que julgavam prudente. Tiveram que, cada vez mais, dar garantias. Foram submetidos, sem mesmo se darem conta, à pressão psicológica do liberalismo, tanto mais eficaz quanto parecer menos coercitiva. Acabaram por se proibirem a si mesmos de pensarem diferentemente de como agiam e daquilo que diziam, por força de não viver como se pensa. Disse Paul Boget: acaba-se por pensar como se vive. Rapidamente, caíram inteiramente dentro da engrenagem em que haviam, imprudentemente, posto o dedo. Essa aceitação dos erros conciliares é comum a todas as comunidades Ecclesiae? Há, sem dúvida, nuances, mas, de modo geral, todas as comunidades Ecclesiae hoje aderem aos erros conciliares. Quando de sua cooptação de julho de 1988, o Barroques havia, publicamente, posto como condição, que nenhuma contrapartida doutrinal ou litúrgica seja exigida de nós, e que nenhum silêncio seja imposto à nossa pregação antimodernista. Ora, desde o mês de outubro seguinte, um monge constatava uma certa relativização da crítica de Dignitatis Humanae de Assis no seio do mosteiro. De fato, o Barroques viria mesmo a tentar, publicamente, justificar os erros de Vaticano II. A Fraternidade de São Pedro que pretendia, no início, continuar exatamente o que fazia a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, exceto as sagrações episcopais. Sofreu a mesma involução. As comunidades Ecclesiae não permanecem firmes, pelo menos, na liturgia? Longe de resistirem firmemente,
todas as comunidades Ecclesia Dei mais ou menos aceitaram a nova liturgia, que evitam, em todo caso, atacar francamente Dom Gerard. Período Barrocos. Teve que concelebrar a missa nova com o Papa, em 27 de abril de 1995. O padre Walsh, superior do Instituto Cristo Rei, já havia feito o mesmo. 21 de dezembro de 1991. Monsenhor Rifan também concelebrou a missa nova. 8 de setembro de 2004. A Fraternidade São Pedro teve que aceitar o princípio da concelebração da missa crismai, da Quinta-feira Santa, com os bispos das dioceses onde está estabelecida. Reunião de Rouca de Papa, 8 a 12 de fevereiro de 2000. A Fraternidade São Vicente Ferreira é um pouco mais reservada. Propugna somente a assistência em hábito de coro e a comunhão, na missa crismai da Quinta-feira Santa. Mas é já aí uma participação litúrgica e, pois, uma aceitação dessa missa nova. Em contrapartida a esses compromissos, as comunidades Ecclesia Dei obtêm, ao menos, vastas possibilidades de apostolado. A situação é bem diferente conforme o país. E, na França, conforme a diocese. Mas a maioria dos bispos permanece muito restritiva quanto às comunidades Ecclesia Dei. Mesmo aqueles que não lhes são hostis demais hesitam em acolhê-las, porque temem as reações do seu clero ou de leigos engajados. Roma teme, de sua parte, a reação dos bispos. A situação das comunidades Ecclesia Dei seria de uma extrema fragilidade sem o contrapeso da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. O que manifesta, em definitivo, essa situação. A situação das comunidades Ecclesia Dei, que são pressionadas a abandonar, cada vez mais, a doutrina tradicional, e que, todavia, somente são aceitas com muitas restrições nas diferentes dioceses confirma, a evidência, a existência daquele estado de necessidade que Monsenhor Lefebvre invocava para justificar as sagrações de 1988. Hoje, como naquela época, é impossível, para aqueles que querem defender integralmente a fé católica, colaborar com Roma. Porém, esta situação não durará indefinidamente. Nosso Senhor o prometeu, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evangelho segundo São Mateus, 16,18. Contra a capa. Em seu Catecismo Católico da Crise na Igreja, Padre Matias Galdron começa por fazer a constatação evidente de uma crise profunda de fé na Igreja, antes mesmo de definir o que é a fé em si mesma. Aborda, em seguida, a questão do magistério e do Concílio Vaticano II, interrogando-se mais particularmente sobre o grau de autoridade deste último. Apresenta e refuta, detalhadamente, os principais erros desse concílio, notadamente, a sua liberdade religiosa e o seu ecumenismo. Detém-se sobre a missa nova, promulgada por Paulo VI em 1969, sobre alguns ataques ao sacerdócio católico sobre os novos sacramentos. Enfim, dedica-se ao tema Fraternidade Sacerdotal São Pio X e Monsenhor Lefebvre. Na crise atual, este livro é um verdadeiro compêndio das verdades atacadas pelos erros modernos.
Coloca em plena luz, de um modo particularmente esclarecedor, a posição que deve ser sustentada para se permanecer fiel à Igreja. A apresentação sob forma de perguntas e respostas tem o mérito de tomar o raciocínio do autor facilmente acessível e de assim permitir, a todos, uma boa compreensão sobre a crise e sobre os seus remédios.